Graça e paz. Coronavírus, o alarme do inferno. É que nós queremos falar agora. Coronavírus, o alarme do inferno. Nesse curtíssimo espaço de tempo, vamos ter uma exortação sobre coronavírus, o alarme do inferno. Por que o coronavírus se transformou em um alarme do inferno? Tem muito mistério ali. Vamos primeiro ler aquilo que é as Escrituras, Apocalipse capítulo 20, apenas um versículo, que é o versículo de número 14, que diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Se quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, torna-se a segunda morte, então existe a primeira. Logo vamos entender que existe a primeira morte. Para já, eu quero me apegar na palavra morte e na palavra inferno. Primeiro é na palavra morte. Nós vamos encontrar que não existe apenas um tipo de morte. Temos 3 tipos de mortes. No livro de Gênesis, quando Deus diz para Adão e Eva que se comessem da fruta eles morreriam, ou simplesmente é para Adão, que se comesse da fruta morreria, quando comeram da fruta, na verdade eles morreram. Mas é um tipo de morte. Então, se quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo é a segunda morte, então estamos a falar de 3 tipos de mortes. Temos a morte espiritual, temos a morte física e temos a morte eterna. A morte espiritual é o que acontece quando nós pecamos. Quando pecamos e destituídos estamos, Romanos 3:23, então nós estamos completamente mortos. Todo homem que não tem Jesus é um homem morto. Mas essa morte, todavia, é uma morte espiritual. Ou seja, a morte espiritual é o desafasto do homem, a partir de Deus. O homem desafasta-se de Deus. Toda pessoa que desafasta-se de Deus é uma pessoa morta. Morte espiritual. Já a morte física é o nosso desaparecimento físico da terra. Gênesis capítulo de número 35, versículo 18. A Bíblia diz que saindo-lhe a alma, quando referia-se a Benjamim, entre parênteses, morreu. É a morte física. E a morte eterna é o inferno. O inferno é exatamente a morte eterna. Ou seja, quando você morre com Deus, você morre em Cristo Jesus, você morre cristão, filho de Deus, acontece uma coisa. O que acontece? Apocalipse capítulo de número 6, versículo de 9 a 11, a Bíblia diz: os que morreram em Cristo estão guardados debaixo do altar de Deus e lhes foi dada vestes brancas para que aguardassem que os seus irmãos, que também haviam de morrer pelo testemunho do Evangelho, morressem primeiro. Só assim é que haveria o julgamento. E 2 Pedro 3,4, a Bíblia diz que aqueles que rebelaram-se contra Deus, não lhes foi perdoado, antes o Deus os lançou às cadeias eternas do inferno. Ou seja, morrendo sem Jesus, você é guardado temporariamente nas cadeias eternas do inferno. Essa é a morte eterna, se você lá vai ficar. Morrendo com Cristo, você é colocado debaixo do altar de Deus. Se existem 3 tipos de mortes, a espiritual, a física e a eterna, então a morte eterna chama-se inferno. E a Bíblia está dizendo que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então isso significa de que o inferno em si só também é uma morte, mas só que a morte do inferno é uma morte eterna. A palavra inferno é uma palavra oriunda do hebraico e também do latim, essa palavra inferno. Ambas as linguagens, ou seja, ambas as línguas nesse caso, hebraico e latim, que é inferno em latim, ou inferus, significa profundezas, ou mundo inferior, ou ainda lugares baixos. De Gênesis até Apocalipse, todas as partes que falam sobre inferno na Bíblia referem-se sobre as partes mais baixas. Sempre diz descendo, 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 descendo. As pessoas pensam, algumas que ainda não têm conhecimento, pensam que se calhar o inferno e o céu estão paralelos. Aqui está o céu, ali está o inferno. Não. O inferno é embaixo da terra e os céus é acima da nossa cabeça, onde nós vamos encontrar. E existem algumas características que esse inferno tem. Algumas denominações, infelizmente, existem algumas denominações que não creem na doutrina eterna do inferno, na existência do inferno. Não creem de que o inferno existe e que ele é verdadeiro, é real, ele é verdadeiro.
Há igrejas, há denominações, há igrejas que não creem na doutrina principal do inferno. E deixa eu te dizer, toda igreja que não crê na doutrina principal do inferno, de que o inferno existe e ele é do jeito que ele é, tal como a Bíblia descreve, essa igreja automaticamente é do inferno, é do diabo já. É uma igreja já condenada, porque o inferno existe. Existem algumas identidades, algumas características que esse lugar chamado inferno carrega. O inferno é tão verdadeiro que as pessoas querem levar numa brincadeira, mas o inferno é real. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia várias características. Existem 5 palavras na Bíblia que identificam o inferno. A primeira palavra é a palavra abis. A palavra abis, literalmente para o português, quer dizer densas trevas ou escuridão profunda. Nós vamos encontrar isso no livro de Sofonias, capítulo de número 1, versículo de número 14 a 18, onde a Bíblia vai dizer que no inferno existem trevas e existem densas trevas. Essa palavra na Bíblia é identificada como abis, que muitos chamam de abismo. No original grego chama-se, ou seja, grego não hebraico, no original hebraico chama-se abis. E abis, que em português significa abismo, quer dizer trevas, densas trevas ou trevas profundas. Dessas densas trevas ou trevas profundas, que é abismo, é uma das identidades do lugar que se chama inferno, localizado nas partes mais baixas da terra. A segunda palavra que identifica esse local, a primeira é que no inferno é um lugar de densas trevas. A segunda, não é trevas, é densas trevas. A segunda palavra é a palavra Geena. Essa palavra é uma palavra grega. Essa palavra Geena, literalmente para o português, significa castigo ou tormento eterno. Quer dizer, para além do inferno ser um lugar de densas trevas, de trevas profundas, também é um lugar de castigo ou seja, é um lugar de castigo e de tormento eterno. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 12, a Bíblia diz: e os filhos dos reis serão lançados a densas trevas, ou no inferno. Ali haverá pranto e ranger de dente. Pranto significa lamento, choro. Ranger de dente é mais ou menos assim: pegando uma carne dura, rija, querendo comer e não passa pelos dentes. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma mordedura, puxar a carne, você pega um tendão rijo e tenta puxar. Isso é que se chama ranger de dente. E a Bíblia está a dizer que no inferno haverá pranto, haverá choro, haverá grito, haverá lamentação. E acima de tudo, haverá ranger de dente, tormento eterno. Se o inferno é eterno, tudo que habita no inferno também é eterno. Essa é a segunda característica desse lugar. A terceira característica ou identidade do inferno é a palavra Sheol, a palavra hebraica Sheol. A palavra Sheol, literalmente no português, significa sepultura. Significa sepultura. Salmos capítulo número 6, versículo 5, a Bíblia diz: na morte ninguém te louvará, nem aos que descem à sepultura. Isto significa de que a sepultura existe. E essa palavra Sheol hebraica sempre identificou a palavra correspondente à quinta identidade do inferno, que é a palavra grega, a saber, Hades ou Hades. Alguns chamam de Hades, outros chamam de Hades. Independentemente de como você chama, essa é a quarta palavra que identifica o inferno, significa mundo dos mortos. A palavra Hades quer dizer mundo dos mortos. Existe um mundo mortal. Salmos capítulo de número 115, versículo 17, a Bíblia diz: na morte ninguém louva ao Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Ou seja, no mundo da sepultura, dos mortos, dos que morreram. Essas pessoas que descem para o mundo dos mortos não louvam a Deus. O que quer dizer, o inferno é um lugar de densas trevas. O inferno é um lugar de grande castigo e tormento eterno. O inferno é um lugar, é uma sepultura onde você não tem como sair. E o inferno é um lugar do mundo dos mortos. Quem vai para o inferno foi para o mundo dos mortos. A quinta identidade e última do inferno que queremos falar hoje
é Tártaro. Isso é muito sério. É Tártaro. Essa palavra Tártaro nós vamos encontrar no livro de Isaías 66, versículo 24. São vermes do inferno. No inferno existem vermes consumidores, vermes feitos resistentes ao fogo, para terem que devorar toda pessoa que no inferno descer. Isaías 66, 24 diz: e será um horror a toda a carne. Vermes comerão, consumirão a humanidade que descer para as partes baixas do inferno. Marcos capítulo de número 9, versículo 43 a 48, a Bíblia diz assim: se o teu pé te faz pecar, corta, porque é melhor você ir aos céus com um pé do que com 2 pés serem lançados no inferno. Versículo 44 diz: onde o seu fogo não se apaga e o seu bicho não morre. O bicho é o verme que está no inferno. Versículo 45 diz: se a tua mão te faz pecar, corta-a, porque é melhor ir para o céu com uma mão do que com 2 mãos serem lançados para o inferno. Versículo 46 diz: onde o seu bicho não morre e o seu fogo não se apaga. No versículo 48 diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor ir para o céu com um olho do que com 2 olhos serem lançados no inferno. O versículo 48 diz: onde o seu bicho não morre e o seu fogo não se apaga. O inferno é real. O inferno é uma cadeia. É uma cadeia onde não tem chão, não tem quarto. O inferno é um local em que, na época de Martinho Lutero, de William Tyndale, as pessoas eram castigadas da seguinte forma: eram pegas e lhes acorrentavam numa madeira, ferviam uma panela de óleo e despejavam lentamente em cima do homem estendido na madeira. O homem está estendido na madeira, pegavam óleo e despejavam em cima do homem. E o homem morria por causa do óleo lentamente quente. Um óleo extremamente fervendo, tiram e colocam em cima da pessoa e a pessoa morria. Às vezes, pegavam um ferro quente, colocavam na cabeça e saía do ano. Colocavam no ano, saía da cabeça. E é desse jeito que as pessoas morriam. Na época de William Tyndale, às vezes pegavam as pessoas, amarravam elas numa árvore, com capim, com lenha, e os queimavam ao vivo. Mas nenhuma dessa dor é comparada com a dor que guarda para aqueles que irão para o inferno. É melhor passar por essa dor morrendo em Cristo Jesus do que esperar viver uma vida que nos aparentemente seja boa e depois ir parar no lugar do inferno. Ei, os investigadores, os estudiosos, os antropólogos que vão estudando isso, eles dizem de que o centro da Terra, o inferno está debaixo da Terra, e o centro da Terra é mais quente do que a superfície do Sol. A superfície do Sol carrega uma temperatura de 1 milhão de graus Celsius. E o centro da Terra, segundo os estudos feitos, os estudiosos dizem que o centro da Terra é mais quente do que a superfície do Sol, porque o centro da Terra carrega uma temperatura acima de 6 milhões e 448 e 889 graus Celsius. Quem é você para aguentar isso? Deixa eu trazer uma coisa à nossa memória. Tá vendo quando você está a fritar batata em casa? Quando você está a fritar o frango? Quando você está para fazer o funs, você deixa primeiro o óleo aquecer, pois não? O óleo, quando fica quente, naquele nível máximo da quentura do óleo, quando você coloca a batata para ter que fritá-la, ou o frango para fritá-lo, aquilo é temperatura de 100 graus. E do inferno é de 6 milhões e 448 e 889 graus Celsius. Aquilo é de 100 graus. Se pegar a tua cara e colocar naquela frigideira, você pronta mais rápido do que a batata. Você fica mais pronto rápido do que o frango que você vai fritar. Você fica mais pronto do que o alimento que você pensaria fritar. Se você colocar sua mão na frigideira, na temperatura que você frita a batata, a tua mão vai ficar mais pronta do que a batata. O inferno não é uma brincadeira. O inferno está à espera de pessoas rebeldes ao Evangelho. E quem vai descer nesse lugar? Quem vai descer nas densas trevas? Quem vai descer no lugar de tormento eterno? Quem vai descer a esse local chamado inferno, que aguarda a humanidade rebelde para Deus? São os pecadores. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5,
versículo de número 19 que conhecemos bem. Diz assim, aqui está a característica das pessoas que vão descer para o inferno. Das pessoas que vão descer para o inferno. E o coronavírus veio para avisar que a morte é rápida. Morrendo uma vez, acabou. Se você morre sem Jesus, você vai descer para o inferno. Salva a tua vida. Gálatas 5:19 diz, digo porém, ou seja, 19 diz, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza. Quem vai descer no inferno? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ou seja, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, fações, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Toda pessoa que comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Acrescentando, Romanos capítulo do número 1, versículo 29, está a dizer, os que vão herdar o inferno são aqueles que estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis, são infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. 32 diz, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem ou aprovam os que praticam. São dignos de morte. Que tipo de morte é essa? São dignos de morte, a morte eterna. É a morte eterna que a Bíblia está a falar. Os que cometem tais coisas, os idólatras, são aqueles que adoram um Deus que não é o Deus verdadeiro. Aqueles que têm um Deus na sala, têm um Deus no quarto, têm Deus no corredor, têm Deus no carro, levam Deus no peito fora, não no coração. É idolatria. A palavra idolatria são duas palavras em uma. Tem a palavra ídolo, que significa Deus. Tem a palavra latria, que significa prostração. A palavra idolatria quer dizer prostrar-se diante de aquele que não é o verdadeiro Deus. Uma adoração prestada a bonecos. Pessoas vão na loja, vão na Shoprite, vão no Quero, compram um boneco, lhe denominam Jesus, lhe colocam na sala e esse Jesus fica apoeirado, esse Jesus fica, cai da mesa, lhe movimentam da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é onisciente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Um Deus que parte o pescoço, você compra a cola para colar o pescoço do Jesus que você comprou e partiu. Idolatria. Alguns estão a idolatrar futebol, alguns estão a idolatrar filmes, novelas, televisão, encontros, amizades, relacionamentos. É idolatria. Tudo que você coloca na sua vida acima de Deus é uma idolatria. São os idólatras. E esses idólatras não entrarão no reino de Deus. Há pessoas que estão a idolatrar namorados, desobedecem o pastor por causa de um homem, desobedecem as Sagradas Escrituras por causa de uma mulher. Param de servir a Deus porque não aceitaram a profecia que o profeta deu, porque querem que o profeta tenha que profetizar segundo o seu prazer. Eu já perdi muita gente aqui na igreja, principalmente jovens, porque queriam que eu chegasse e profetizasse de um jeito e Deus me mandou repreender de outro jeito. E por causa da repreensão as pessoas fogem da igreja e abandonam o evangelho. Porfia, emulações, avareza. Quantas e quantas mulheres estão a se prostituir por causa do iPhone X? Quantos e quantos homens se transformaram em gatunos, fazem negócios ilícitos, fazem negócios obscuros por causa do luxo daquilo que pretendem adquirir. O inferno existe e toda essa lista, os imorais, os fornicários, Apocalipse capítulo 21, versículo 15, a Bíblia diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os tímidos e todos aqueles que cometem todo tipo de mal. Quem são os cães? Os cães, o cão é o único animal que tem uma característica. Qual é a característica? Qual é a característica que o cão tem? A característica que o cão tem é, ele come, depois de comer, o cão tem uma característica. Ele come, depois de comer, vomita. Vai dar uma volta. Depois, quando sentir fome, ele volta no vômito que já vomitou, da comida que tinha comido, e volta a comer o vômito. Por isso é que Pedro diz, assim se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e o porco voltou à lama. Ou seja, são cristãos, os cães são aqueles cristãos que se convertem a Deus,
fica um tempinho no cristianismo. Quando vê que no cristianismo está difícil, não está conseguindo, volta novamente para a sua vida da impiedade. Volta novamente para as suas práticas iníquas. Abandona as práticas iníquas por um tempo. Quando vê que não está conseguindo, a música que não voltava a ouvir, volta a ouvir. Esses são cães. Os tímidos são aqueles que se envergonham do evangelho. Os tímidos são aqueles que não querem se apresentar como cristãos. Os tímidos são aqueles que não querem falar de Jesus. Falam mais de Cristiano Ronaldo, de Messi, do que da palavra de evangelho. Você vê pessoas que se dizem serem cristãs, onde estão reunidas, onde estão a conversar. A conversa, você não vai ouvir Estevão na boca. Você não ouve Moisés, não ouve Eliseu. Você ouve acerca de outras pessoas que não se conhecem, falam de uma seda, de telenovela, no recinto da escola, não se fala mais de Jesus, só se fala de futebol, novela e filmes. Por quê? Porque a luxúria tomou posse. Todo homem e toda mulher que está nessa lista vai para o inferno. Eu quero lhe convidar hoje, quero lhe dizer por amor de Deus, não é momento e não é tempo de brincar com o Evangelho de Deus. O coronavírus trouxe a nós o senso de que a qualquer momento nós vamos morrer. O coronavírus trouxe a nós a consciência de que o inferno existe. E se você não receber Jesus agora, enquanto você está vivo, de repente você vai abandonar a terra dos vivos. De repente você vai abandonar isso tudo. E o que é que vai acontecer? Você vai descer para as covas profundas. Porque de repente, ao abrir e fechar de olho, você vai deixar essa terra. O coronavírus veio para nos alertar que o inferno está às portas. A boca do inferno está aberta para receber todo ímpio e toda ímpia. Deixa eu te dizer, não é tempo de sermos cristãos jogo de luz. Os cristãos jogo de luz são aqueles que vêm na igreja hoje, amanhã não vêm. São aqueles cristãos que não atendem todas as vigílias, não atendem todos os cultos, não atendem todos os domingos, não atendem todas as atividades da igreja, não atendem todo o cenário da igreja. Ele escolhe, vou no culto tal não vou. Vou no culto de milagre da palavra, não vou. Vou no culto de profecia, de jejum, não vou. Vou na vigília tal, não vou. Vou na atividade tal, teatral, mas na atividade de adoração não vou. Isso é ser cristão jogo de luz. Eu chamo esses como cristão jogo de luz. Selecionam atividades para ir. Ei, o momento é de você acender a lâmpada e permanecer lá acesa. Participe em vigílias, participe em tardes de adoração, participe em subidas de monte, participe em todos os cultos, participe em todas as atividades da igreja. Entrega a sua vida a Jesus agora. Só Ele pode salvar você. Não é tempo de ser cristão, cartão de memória. Cristão, cartão de memória. O cartão de memória tem uma característica. Ele só toca se estiver no telefone ou em um aparelho. Na pendrive, coisa parecida. Se ficar fora, em si só não toca. Esses são esses cristãos só oram no culto na igreja. Em casa não oram. Só jejuam quando o pastor proclama um jejum na igreja. Igreja, vamos jejuar. Se o pastor não proclamar nenhum jejum, não ora. Só faz um propósito de meditação, só abre a Bíblia para orar no momento do culto da pregação, quando o pastor diz, abra a sua Bíblia, em casa não medita. São cristãos cartão de memória. E não estamos a viver uma época disso, de ser cristãos perrapados. Cristãos perrapados são aqueles cristãos que tudo, ora por mim. Irmão, não vai à igreja, por favor, ora por mim. Olha, tenho um plano e preciso que você ore por mim. Na igreja não vai, mas incomoda o pastor toda hora para orar por ele, para orar por ela. Sempre que tem problema, o pastor é a primeira pessoa a ligar. Mas quando o pastor diz, temos uma vigília, não aparece, porque é cristão perrapado. Pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Você tem que parar com essa brincadeira. É uma porcaria, não serve para esse século. O mundo está em eminência total. Jesus está batendo as portas e em breve ele voltará. Em breve Jesus voltará. Toda pessoa que abandonou a igreja está me ouvindo agora. Volta para a igreja. Se humilha diante do seu pastor. Volta para o altar do Pai. Se o teu pastor é de Deus, claro. Porque tem mais homens de Deus imundos do que muitos imundos. Tem mais cristãos imundos do que muitos imundos. Homens de Deus que são infantis. Fazem careta de outros homens de Deus como eles. Fazem piadas, falam mal deles, organizam sentadas. Imagina se o pastor é assim, como é que os membros da igreja são? Essa é a pataquada que nós estamos a viver no século XXI. Deixa essa brincadeira de namoritos. O coronavírus veio para nos avisar a todos nós que o arrependimento é urgente
E acima de tudo, o alarme tocou a cerca do inferno. Alarme é aquilo que te faz despertar do sono. E o coronavírus veio nos despertar do sono. O coronavírus veio nos despertar do sono. Acorda do sono. Saia do sono. Levanta-te da cama. Sai da cama onde você está, a cama, o conforto do pecado, abandona o pecado. A palavra pecado é uma palavra grega que significa hamartia. A palavra hamartia, literalmente para português, quer dizer desviar do foco. Sempre que você desvia do foco, você peca. Não saia do foco, a saber, arrependimento e salvação. Vamos pregar sobre tudo, mas não vamos sair do foco. Não é pecado pregar sobre prosperidade, não tem erro nenhum. Pregamos, eu também prego sobre prosperidade e é necessário, a Bíblia ensina isso. Não é pecado profetizar, profetizamos. Aliás, o Evangelho nos diz procurai os dons com discernimento, principalmente o de profetizar. E é isso que nós precisamos. Mas todavia, não sai do caminho. Arrependimento e salvação. Convirta-te. Esse homem, essa mulher que você tanto se agarra, essa pessoa que te engravidou, mesmo depois de você ter o conhecimento bíblico da palavra, você que está grávida, mesmo depois de saber que isso está errado e você continua, Deus vai te cobrar. E a qualquer momento, se você morrer, o arrependimento não vai te devolver no céu. Porque não há vida depois da morte. Hoje, o coronavírus está a despertar para nós que tem um lugar de tormento, um lugar de tapa, de fogo, um lugar que vai devorar toda prostituta, todo prostituto, todo bruxo que transforma fósforo em helicóptero, prato em avião. Um dia a gasolina vai acabar. Deus está irado com essa terra. E muito em breve, tudo isso que estamos a contemplar, ao abrir e fechar de olho, vai passar. Quero lhe convidar a ter a consciência da morte eterna. Porque a morte eterna, ela existe. Chora para Deus onde você está, agora, para que te poupe a vida e tenha misericórdia das nossas almas. Em nome de Jesus. Shalom.